Gustavo abriu a porta e congelou. Os trigêmeos que só choravam desde a morte de Mariana estavam rindo. Beatriz, a nova empregada, brincava com eles de cabo de guerra. Pela primeira vez em 6 meses, havia vida naquela casa. Ele jamais imaginou aquilo. Gustavo soltou a maleta. O barulho seco fez Beatriz dar um passo para trás. Os meninos pararam de rir. Davi olhou para o pai, os olhos ainda brilhando, mas agora com uma ponta de medo. Enzo agarrou a perna de Beatriz. Miguel começou a chorar baixinho. Gustavo sentiu o peito apertar. Ele não queria aquilo. Não queria que os filhos tivessem medo dele. Mas era isso que tinha virado. Um estranho dentro da própria casa. Beatriz se abaixou rápido, pegou Miguel no colo, segurou a mão de Enzo e puxou Davi para perto. Ela não olhava mais para Gustavo. Estava focada nos meninos, tentando acalmá-los, tentando fazer com que aquele momento não se transformasse em desespero. Gustavo engoliu seco e deu um passo para dentro da sala. Eu não sabia que você voltaria hoje, disse Beatriz, a voz baixa, controlada. Ela ainda não olhava para ele. Gustavo passou a mão pelo cabelo. Terminei mais cedo. Ele tentou soar normal, mas a voz saiu rouca, distante. Beatriz assentiu, ainda de costas, ainda cuidando dos meninos. Gustavo olhou para os 3. Davi tinha a mesma expressão de Mariana quando estava confusa. Enzo tinha os olhos dela. Miguel tinha o jeito dela de franzir a testa quando estava prestes a chorar. Gustavo desviou o olhar. Não conseguia mais encarar aqueles rostos, não sem sentir que estava falhando com todos eles. Eles estavam rindo, disse Gustavo, a voz quase um sussurro. Beatriz finalmente virou o rosto. Os olhos dela estavam cheios de algo que Gustavo não conseguia nomear. Cansaço, talvez. Ou pena. Sim, senhor, respondeu ela. Gustavo sentiu a raiva subir. Não com ela, com ele mesmo, com o mundo, com tudo. Eles não riem comigo. Beatriz não respondeu. Ela colocou Miguel no chão, ao lado dos irmãos, e alisou o cabelo do menino. Então ela se levantou, ajeitou o uniforme e finalmente olhou para Gustavo de frente. Eles precisam de tempo, disse ela. Gustavo deu uma risada curta, amarga. Já faz 6 meses. Beatriz não desviou o olhar. E você também precisa de tempo. Aquilo doeu mais do que Gustavo esperava. Ele virou o rosto, fingindo olhar pela janela, mas na verdade só queria esconder o que estava sentindo. Beatriz esperou. Ela não se moveu, não falou mais nada. Só ficou ali, de pé, entre Gustavo e os meninos, como se fosse um escudo silencioso. Gustavo respirou fundo e se virou de volta para ela. Como você faz isso? Beatriz franziu a testa. Fazer o quê, senhor? Fazer eles rirem. Fazer eles viverem. A voz de Gustavo falhou no final. Ele apertou os punhos tentando se segurar. Beatriz olhou para os meninos depois de volta para Gustavo. Eu brinco com eles. Gustavo esperou que ela continuasse, mas Beatriz não disse mais nada. Ele deu outro passo para frente. Só isso? Beatriz suspirou. Não, senhor. Eu converso com eles. Eu canto. Eu deixo eles bagunçarem a cozinha quando fazemos biscoitos. Eu deixo eles me ajudarem a dobrar as roupas. Mesmo que eles amassem tudo de novo, eu deixo eles serem crianças. Gustavo sentiu o nó na garganta crescer. Ele olhou para os filhos. Davi tinha parado de chorar. Enzo estava sentado no chão, brincando com a corda. Miguel estava abraçado na perna de Beatriz de novo, mas agora olhava para o pai com curiosidade. Eu não sei fazer isso, admitiu Gustavo, a voz quebrada. Beatriz deu um passo na direção dele. Os meninos ficaram onde estavam. Ela parou a poucos passos de Gustavo e falou baixo, mas firme. Então, aprenda. Gustavo olhou para ela. Realmente olhou. Beatriz não tinha mais de 30 anos. Era magra, mas forte. Tinha olhos escuros, profundos, que pareciam carregar mais do que deveriam.
O cabelo estava preso em um coque apertado. As mãos estavam vermelhas de tanto trabalhar. Ela não era bonita no sentido clássico, mas havia algo nela que prendia a atenção. Algo real, algo humano. "Por que você se importa tanto?" perguntou Gustavo. Beatriz não desviou o olhar. "Porque eles precisam." Gustavo sentiu algo quebrar dentro dele. Ele virou o rosto de novo, mas dessa vez não conseguiu segurar. A primeira lágrima desceu antes que ele pudesse impedir. Então veio a segunda e a terceira. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Não queria que os meninos vissem. Não queria que ninguém visse, mas não conseguia mais segurar. Beatriz não se moveu. Ela não tocou nele, não disse nada. Só ficou ali, esperando. Depois de alguns minutos, Gustavo conseguiu se controlar. Ele limpou o rosto com as costas da mão e respirou fundo. Quando olhou para Beatriz de novo, ela ainda estava ali, quieta, paciente. "Desculpa", disse ele. Beatriz balançou a cabeça. "Não precisa pedir desculpas." Gustavo olhou para os meninos. Eles estavam brincando de novo, como se nada tivesse acontecido, como se a dor do pai não os alcançasse. Ou talvez porque Beatriz tinha criado um espaço onde eles podiam ser felizes, mesmo quando tudo ao redor estava desmoronando. "Você está aqui há quanto tempo?" perguntou Gustavo. 3 meses, respondeu Beatriz. Gustavo assentiu. Ele se lembrava vagamente do dia em que a agência mandou Beatriz. Ele tinha entrevistado 5 candidatas, mas não prestou atenção em nenhuma. Só queria alguém que cuidasse dos meninos para ele não precisar encarar a realidade. Beatriz foi a única que aceitou o trabalho depois de ver o estado da casa e das crianças. "Eu não te agradeci ainda", disse Gustavo. Beatriz deu um meio sorriso, o primeiro que ele viu no rosto dela. "Não precisa, senhor." Gustavo balançou a cabeça. "Preciso sim. Você está fazendo o que eu deveria estar fazendo." Beatriz ficou séria de novo. "O senhor está passando por um luto. Não é justo cobrar de si mesmo algo que ainda não consegue dar." Gustavo olhou para ela. "E você? Já passou por isso?" Beatriz desviou o olhar pela primeira vez. Ela olhou para os meninos, para a sala, para qualquer lugar que não fosse Gustavo. "Já!" disse ela, a voz mais baixa. Gustavo esperou, mas ela não continuou. Ele respeitou o silêncio. Não era justo cobrar dela algo que ela claramente não queria compartilhar. Beatriz limpou as mãos no avental e se virou para os meninos. "Vamos, meninos! Vamos lavar as mãos antes do lanche." Davi e Enzo correram para ela. Miguel ficou para trás, olhando para o pai. Gustavo se abaixou devagar, ficando na altura do filho. Miguel deu um passo hesitante na direção dele. Gustavo estendeu a mão. Miguel olhou para a mão, depois para o rosto do pai, depois para Beatriz. Ela assentiu com a cabeça, incentivando. Miguel deu mais um passo e colocou a mãozinha na mão de Gustavo. Era pequena, quente, frágil. Gustavo sentiu o peito apertar de novo, mas dessa vez era diferente. Não era só dor, era algo mais, algo que ele não sentia há meses. Esperança. Miguel soltou a mão e correu atrás dos irmãos. Beatriz esperou ele sair da sala antes de olhar para Gustavo de novo. "Ele te ama", disse ela. Gustavo não conseguiu responder. Beatriz saiu da sala, seguindo os meninos. Gustavo ficou ali, sozinho, olhando para a corda que ainda estava no chão. Ele se abaixou, pegou a corda e segurou com força. Era só uma corda, mas naquele momento parecia muito mais. Parecia uma conexão, uma chance, uma possibilidade. Gustavo largou a corda no sofá e foi até a cozinha. Beatriz estava ajudando os meninos a lavar as mãos na pia. Ela tinha subido um banquinho para Davi alcançar a torneira. Enzo esperava a vez ao lado. Miguel estava no chão, brincando com um carrinho de brinquedo. Gustavo encostou no batente da porta e só observou. Beatriz cantarolava baixinho, enquanto ensaboava as mãos de Davi.
O menino ria quando ela fazia cócegas sem querer. Enzo puxava a barra do uniforme dela, pedindo atenção. Beatriz olhava para ele e sorria, prometendo que logo seria a vez dele. Gustavo percebeu que aquela era a primeira vez em meses que ele via a casa como um lar. Não como um túmulo, não como um lembrete constante de tudo que tinha perdido, mas como um lugar onde ainda havia vida. Beatriz secou as mãos de Davi e o colocou no chão. Então pegou Enzo e repetiu o processo. Quando terminou, ela se virou e viu Gustavo parado ali. Ela não pareceu surpresa, só assentiu de leve e continuou o que estava fazendo. Gustavo entrou na cozinha devagar. Posso ajudar? Beatriz parou. Ela olhou para ele, para os meninos, de volta para ele. O senhor quer ajudar? Gustavo assentiu. Quero. Beatriz hesitou por um segundo, depois apontou para o armário. Pode pegar os copos, por favor, e o suco está na geladeira. Gustavo fez o que ela pediu. Pegou 4 copos, encheu cada um com suco de laranja e colocou na mesa. Os meninos subiram nas cadeiras, animados. Beatriz trouxe um prato com biscoitos, que ela tinha feito mais cedo. Gustavo se sentou na ponta da mesa. Era estranho. Ele não se sentava com os filhos para comer há semanas. Sempre comia sozinho no escritório. Ou nem comia. Davi pegou um biscoito e mordeu, as migalhas caindo no colo. Enzo derramou um pouco de suco na mesa. Miguel olhou para o pai de novo, como se estivesse checando se ele ainda estava ali. Gustavo sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas era real. Miguel sorriu de volta. Beatriz viu a troca e desviou o olhar, mas Gustavo percebeu o leve sorriso nos lábios dela. Eles ficaram ali por meia hora, não falaram muito. Só comeram, beberam, existiram juntos. Quando os meninos terminaram, Beatriz os levou para o quarto para o cochilo da tarde. Gustavo ficou na cozinha, lavando os copos. Ele ouviu os passos de Beatriz descendo a escada alguns minutos depois. Ela entrou na cozinha e parou ao ver Gustavo na pia. O senhor não precisa fazer isso. Gustavo continuou lavando. Eu sei, mas quero fazer. Beatriz não insistiu. Ela pegou um pano de prato e começou a secar os copos que Gustavo ia colocando no escorredor. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável. Era tranquilo, natural. Quando terminaram, Gustavo se virou para ela. Beatriz. Ela olhou para ele. Sim, senhor. Para de me chamar de senhor. Meu nome é Gustavo. Beatriz hesitou. Não sei se seria apropriado. Gustavo deu um passo na direção dela. É apropriado. Somos as 2 únicas pessoas nessa casa que estão tentando manter tudo funcionando. Acho que isso nos dá o direito de usar o primeiro nome. Beatriz pensou por um momento, depois assentiu. Está bem, Gustavo. A forma como ela disse o nome dele fez algo se mexer no peito de Gustavo. Ele não sabia o que era. Não queria saber. Não ainda. Era cedo demais. Errado demais. Mas estava ali, inegável, pulsando baixinho. Gustavo limpou a garganta. Obrigado por tudo, pelos meninos, por me mostrar que ainda tem esperança aqui. Beatriz segurou o pano de prato com mais força. Sempre tem esperança, Gustavo. Às vezes, a gente só precisa de alguém para nos lembrar disso. Gustavo assentiu. Ele queria dizer mais alguma coisa, mas não sabia o quê. Então só ficou ali, olhando para ela, tentando entender o que estava acontecendo. Beatriz desviou o olhar primeiro. Vou aproveitar que eles estão dormindo e vou limpar a sala. Ela saiu antes que Gustavo pudesse responder. Ele ficou sozinho na cozinha de novo, mas dessa vez não se sentiu vazio. Pela primeira vez em 6 meses, Gustavo sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Ele subiu para o quarto e tomou banho. Trocou de roupa, colocou algo mais confortável. Então desceu de novo e foi até o escritório. Tinha trabalho acumulado, e-mails para responder, decisões para tomar.
Mas quando sentou na cadeira e abriu o laptop, Gustavo percebeu que não conseguia se concentrar. Seus pensamentos voltavam para a sala, para os meninos rindo, para Beatriz segurando a corda, para o jeito que ela olhou para ele quando disse que ele também precisava de tempo. Gustavo fechou o laptop e voltou para a sala. Beatriz estava dobrando roupas no sofá. Ela tinha tirado os sapatos e estava descalça. O cabelo tinha escapado um pouco do coque. Ela parecia cansada, mas havia uma paz no rosto dela que Gustavo não tinha visto antes. Ele se sentou na poltrona e só observou. Beatriz levantou o olhar e o viu ali. Precisa de alguma coisa? Gustavo balançou a cabeça. Só não quero ficar sozinho no escritório hoje. Beatriz assentiu e voltou a dobrar as roupas. Gustavo ficou ali em silêncio, vendo ela trabalhar. Não era estranho, era reconfortante. Às 5 da tarde, os meninos acordaram. Beatriz subiu para buscá-los e desceu com os 3 agarrados nela, ainda sonolentos. Gustavo se levantou. Posso ajudar? Beatriz sorriu. Pode levar o Miguel? Gustavo pegou o filho no colo. Miguel colocou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos de novo. Gustavo sentiu o coração acelerar. Fazia tanto tempo desde a última vez que tinha segurado um dos filhos assim. Tanto tempo desde que eles deixaram ele chegar perto sem chorar. Eles foram para a sala de brinquedos. Beatriz colocou Davi e Enzo no chão e começou a montar um quebra-cabeça com eles. Gustavo se sentou no chão também, ainda com Miguel no colo. Aos poucos, Miguel foi despertando. Ele olhou para o pai, para os irmãos, para Beatriz. Então ele escorregou do colo de Gustavo e foi até o quebra-cabeça. Gustavo sentiu a pontada de rejeição, mas Beatriz olhou para ele e balançou a cabeça, como se dissesse que estava tudo bem. Gustavo ficou ali, sentado no chão, vendo os 4 montarem o quebra-cabeça. Davi pedia ajuda para Beatriz. Enzo tentava encaixar as peças sozinho. Miguel só observava, ainda meio perdido. Beatriz tinha uma paciência infinita. Ela não apressava nenhum deles. Não corrigia com rispidez. Só guiava, suave, carinhosa. Gustavo percebeu que estava aprendendo só de observar. Quando o quebra-cabeça ficou pronto, Davi bateu palmas. Enzo gritou de alegria, Miguel sorriu, e Gustavo sentiu que talvez, só talvez, ele ainda pudesse ser o pai que eles precisavam. À noite, depois do jantar, depois do banho, depois das histórias para dormir, Gustavo desceu e encontrou Beatriz na cozinha, preparando a comida do dia seguinte. Você não para, né? Disse ele, encostado na porta. Beatriz olhou para ele e deu um sorriso cansado. Se eu parar, não consigo dar conta de tudo. Gustavo entrou e se sentou à mesa. Por que você aceitou esse trabalho? Beatriz parou de cortar os legumes e olhou para ele. Por que a pergunta? Porque a casa estava um caos. Os meninos estavam impossíveis. Eu estava ausente. Qualquer pessoa teria recusado. Beatriz largou a faca e limpou as mãos no avental. Ela puxou uma cadeira e se sentou de frente para Gustavo. Eu aceitei porque vi que vocês precisavam de ajuda e porque eu sei o que é perder alguém, sei o que é sentir que o mundo acabou e sei que às vezes a gente precisa de alguém que não desista da gente, mesmo quando a gente já desistiu. Gustavo olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez viu além da empregada, além da mulher que cuidava dos filhos dele, viu uma pessoa que carregava dor, uma pessoa que escolheu transformar essa dor em algo bom. Quem você perdeu? Perguntou ele baixinho. Beatriz desviou o olhar. Minha filha, ela tinha 2 anos. Foi um acidente. A voz dela não tremeu, mas Gustavo viu a dor nos olhos dela. Uma dor antiga, mas ainda viva. Beatriz, eu não sabia. Sinto muito. Beatriz balançou a cabeça. Não precisa. Já faz 5 anos. Eu aprendi a viver com isso. Não superei. Nunca vou superar. Mas aprendi a continuar. Gustavo sentiu um aperto no peito. E você não tem mais filhos? Não é casada?
Beatriz deu um sorriso triste. Meu marido me deixou 6 meses depois do acidente. Ele disse que não conseguia mais me olhar sem lembrar dela. E eu decidi que não queria mais filhos, não biológicos pelo menos. Mas descobri que posso cuidar dos filhos dos outros, e isso me dá um propósito. Gustavo não sabia o que dizer, então não disse nada, só estendeu a mão sobre a mesa. Beatriz olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Então ela colocou a mão dela sobre a dele. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio, 2 sobreviventes, 2 pessoas que entendiam a dor um do outro sem precisar explicar. Quando Beatriz tirou a mão, ela se levantou e voltou para o balcão. Vai dormir, Gustavo. Amanhã é um novo dia. Gustavo assentiu e se levantou, mas antes de sair da cozinha, ele parou e olhou para ela. Obrigado por não desistir da gente. Beatriz virou o rosto e sorriu. Jamais desistiria. Gustavo subiu as escadas devagar, mas em vez de ir direto para o quarto, parou na porta do quarto dos meninos. A luz do corredor entrava suave, iluminando os 3 berços lado a lado. Davi dormia de barriga para cima, os braços abertos. Enzo estava enrolado no cobertor, só o rosto de fora. Miguel tinha o polegar na boca, respirando fundo. Gustavo entrou e se aproximou de cada um deles. Beijou a testa de Davi, depois a de Enzo. Por último, a de Miguel. Foi a primeira vez em meses que ele fez aquilo sem sentir que estava traindo Mariana, sem sentir que estava falhando. Ele saiu do quarto e foi para o dele. A cama estava arrumada. Beatriz tinha trocado os lençóis. Gustavo sentou na beirada e olhou para o lado vazio, o lado onde Mariana dormia. Ele ainda não tinha conseguido tirar os travesseiros dela. Ainda sentia o perfume dela às vezes, mesmo sabendo que era só memória. Gustavo deitou e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, conseguiu dormir sem ter pesadelos. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com o cheiro de café. Desceu e encontrou Beatriz na cozinha, preparando o café da manhã. Os meninos já estavam sentados à mesa, comendo frutas picadas. Bom dia, disse Gustavo. Os 3 meninos olharam para ele. Miguel acenou com a mãozinha cheia de banana. Gustavo sorriu e foi até ele, bagunçando o cabelo do filho. Beatriz virou o rosto e viu a cena. Ela não disse nada, mas Gustavo percebeu o brilho no olhar dela. Ele se sentou à mesa e Beatriz colocou uma xícara de café na frente dele. Obrigado. Ela assentiu e voltou para o fogão. Gustavo tomou o café em silêncio, observando os filhos. Davi tentava colocar mais frutas na boca do que conseguia mastigar. Enzo fazia caretas para Miguel, que ria sem parar. Era uma cena simples, comum, mas para Gustavo era tudo. Depois do café, Beatriz levou os meninos para o banho. Gustavo foi para o escritório, mas dessa vez deixou a porta aberta. Ele conseguiu trabalhar por 2 horas antes de ouvir os gritos de alegria vindos do quintal. Gustavo se levantou e foi até a janela. Beatriz estava no jardim com os meninos. Ela tinha enchido uma piscina inflável pequena e os 3 estavam dentro, jogando água uns nos outros. Beatriz estava molhada da cabeça aos pés, rindo junto com eles. Gustavo desceu sem pensar, saiu pela porta da cozinha e caminhou até o jardim. Beatriz o viu e ficou tensa. Desculpa, eu deveria ter pedido permissão antes de encher a piscina. Gustavo balançou a cabeça. Não precisa pedir permissão. Essa casa é deles também. Beatriz relaxou. Gustavo olhou para os meninos. Davi acenou para ele, chamando. Papai, vem! Foi a primeira vez em meses que um dos filhos o chamou assim. Gustavo sentiu o nó na garganta voltar, mas não deixou que isso o parasse. Ele tirou os sapatos, arregaçou as calças e entrou na piscina. A água estava gelada, mas os meninos gritaram de alegria. Enzo jogou água nele. Gustavo jogou de volta. Miguel pulou no colo dele, encharcando a camisa. Gustavo não se importou. Ele segurou o filho e girou com ele, fazendo Miguel rir ainda mais alto.
Beatriz estava sentada na grama, observando. Gustavo olhou para ela e viu algo diferente no rosto dela. Algo suave, algo que ele não conseguia nomear, mas que fazia o peito dele apertar de um jeito bom. Eles ficaram no jardim a manhã toda. Quando o sol ficou muito forte, Beatriz levou os meninos para dentro. Gustavo ajudou a esvaziar a piscina e guardar. Beatriz trocou as roupas das crianças e preparou o almoço. Gustavo colocou a mesa. Era estranho como aquilo tinha se tornado natural tão rápido, como se ele sempre tivesse feito parte daquilo, como se Beatriz sempre tivesse estado ali. Durante o almoço, Davi perguntou quando iam ao parque. Gustavo olhou para Beatriz. Ela estava quieta, esperando que ele respondesse. "Podemos ir hoje à tarde", disse Gustavo. Os meninos gritaram de alegria. Beatriz pareceu surpresa. "O senhor Gustavo vai junto?" Gustavo assentiu. "Vou, se você não se importar." Beatriz balançou a cabeça. "Claro que não." Depois do almoço, depois do cochilo, Gustavo ajudou Beatriz a arrumar os meninos. Colocaram roupas confortáveis, bonés, protetor solar. Gustavo pegou as chaves do carro e todos saíram juntos. No caminho até o parque, Gustavo dirigia enquanto Beatriz cuidava dos meninos no banco de trás. Ela cantava músicas infantis e os três cantavam junto, desafinados, mas felizes. Gustavo olhava pelo retrovisor e sorria. Quando chegaram ao parque, os meninos correram para o playground. Beatriz foi atrás deles, atenta. Gustavo ficou alguns passos atrás, observando. Outras mães e pais estavam ali com seus filhos. Algumas pessoas olhavam para Beatriz com Gustavo e os meninos, claramente confusas sobre quem era quem. Gustavo não se importou. Davi subiu no escorregador. Beatriz ficou embaixo, esperando. Quando ele desceu, ela o pegou no ar e girou com ele. Gustavo foi até o balanço, onde Enzo estava tentando se pendurar sozinho. Ele ajudou o filho a subir e começou a empurrar devagar. Enzo gritava para ir mais alto. Gustavo empurrou um pouco mais forte e o som da risada do filho encheu o peito dele de uma forma que ele não sentia há muito tempo. Miguel estava na caixa de areia, fazendo castelos que desmoronavam assim que ficavam prontos. Beatriz se sentou ao lado dele e ajudou. Gustavo se juntou a eles depois de um tempo. Os três ficaram ali, construindo castelos que não duravam, mas que importavam enquanto estavam ali. Quando o sol começou a se pôr, Gustavo sugeriu tomar sorvete. Os meninos concordaram animados. Eles foram até uma sorveteria perto do parque. Gustavo pediu 3 sorvetes pequenos de chocolate para os meninos. Beatriz pediu um de morango. Gustavo pediu um de limão. Eles se sentaram em uma mesa na calçada. Os meninos lambuzaram o rosto todo. Beatriz limpava com guardanapos, mas desistiu depois de um tempo. E só riu. Gustavo olhou para aquela cena e percebeu algo. Ele estava feliz, realmente feliz. Não era a felicidade que ele tinha com Mariana. Era diferente, mais suave, mais frágil, mas era real. Quando voltaram para casa, os meninos estavam exaustos. Beatriz deu banho neles enquanto Gustavo preparava o jantar. Ele não era um bom cozinheiro, mas conseguiu fazer macarrão com molho de tomate sem queimar nada. Beatriz desceu com os meninos de pijama e sorriu ao ver a mesa posta. "Você cozinhou." Gustavo deu de ombros. "Tentei." Eles jantaram juntos. Os meninos estavam quietos, cansados, mas felizes. Depois do jantar, Gustavo ajudou a colocá-los na cama. Beatriz leu uma história. Gustavo ficou sentado no chão, ouvindo. Quando ela terminou, os 3 já estavam dormindo. Beatriz apagou a luz e saiu do quarto. Gustavo a seguiu. Eles desceram juntos e foram para a sala. Beatriz se sentou no sofá, claramente exausta. Gustavo se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Obrigado por hoje", disse ele. Beatriz olhou para ele. "Você não precisa me agradecer. Foi bom ver você com eles."
Gustavo sorriu. Eu não fazia isso há muito tempo. Não sabia se ainda conseguia. Beatriz virou o corpo na direção dele. Você sempre conseguiu, Gustavo. Só estava com medo de tentar. Gustavo olhou para ela. Os olhos dela estavam cansados, mas brilhavam. O cabelo tinha escapado do coque de novo. Tinha uma mancha de sorvete no ombro do uniforme. Ela estava bagunçada, cansada, real. E Gustavo percebeu que não conseguia parar de olhar. Beatriz, ele começou, mas não sabia como continuar. Ela esperou. Gustavo respirou fundo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que você mudou tudo aqui. E não é só com os meninos, é comigo também. Beatriz ficou quieta por um tempo. Então ela desviou o olhar. Gustavo, você está passando por um momento difícil. É normal se apegar a quem está te ajudando, mas isso não significa... Não é isso, interrompeu Gustavo. Ele se aproximou um pouco. Não é só gratidão. É outra coisa. Beatriz se levantou. Ela deu alguns passos para longe, os braços cruzados, o corpo tenso. Não podemos ter essa conversa. Gustavo se levantou também. Por quê? Beatriz virou o rosto para ele, os olhos brilhando, mas não de felicidade, de medo. Porque você está vulnerável. Porque eu trabalho aqui. Porque você perdeu sua esposa há 6 meses e não é justo com ela. Não é justo com você. E não é justo comigo. Gustavo sentiu como se tivesse levado um soco. Ela estava certa. Em tudo. Mas isso não mudava o que ele estava sentindo. Você está certa, disse ele, a voz baixa. Desculpa, eu não deveria ter dito nada. Beatriz não respondeu. Ela só ficou ali, de costas para ele, os ombros tensos. Gustavo esperou, mas ela não se virou. Então ele subiu as escadas devagar, deixando ela sozinha na sala. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, repassando tudo que tinha dito, tudo que tinha sentido. Ele sabia que Beatriz estava certa. Sabia que era cedo demais, que era complicado demais, mas não conseguia apagar o que sentia. Nos dias seguintes, as coisas ficaram estranhas. Beatriz continuava cuidando dos meninos com a mesma dedicação, mas evitava ficar sozinha com Gustavo. Ela falava apenas o necessário, não olhava mais nos olhos dele. Gustavo tentou respeitar o espaço dela, mas era difícil. Toda vez que a via com os meninos, toda vez que ouvia a risada dela, o peito dele apertava. Uma semana depois daquela noite, Gustavo chegou em casa mais cedo do trabalho. A casa estava em silêncio. Ele ouviu vozes vindas do quarto dos meninos. Subiu devagar e parou na porta. Beatriz estava sentada no chão, cercada pelos 3 meninos. Ela segurava uma foto. Essa é a mamãe de vocês, dizia Beatriz, a voz suave. Ela era muito bonita. Davi tocou a foto. Mamãe, Beatriz assentiu. Isso, ela amava muito vocês. E mesmo que ela não esteja mais aqui, esse amor não foi embora. Ele está dentro de vocês, para sempre. Gustavo sentiu os olhos arderem. Ele tinha escondido todas as fotos de Mariana porque não conseguia olhar para elas. Mas Beatriz tinha achado uma e estava mostrando para os meninos. Estava ensinando eles a lembrarem. Estava ensinando eles a não esquecerem. Gustavo entrou no quarto. Beatriz olhou para ele surpresa. Desculpa, eu achei que... Não, interrompeu Gustavo. Ele se ajoelhou ao lado deles. Você fez certo. Ele pegou a foto das mãos de Beatriz. Era uma foto de Mariana grávida, a barriga enorme, o sorriso radiante. Gustavo passou o dedo pela imagem. Sua mãe era incrível, disse ele para os meninos. Ela queria tanto conhecer vocês, e ela conseguiu. Por 3 meses, ela foi a melhor mãe do mundo. A voz dele falhou, mas ele continuou. Ela faria qualquer coisa por vocês, e sei que ela está feliz por terem alguém como a Beatriz cuidando de vocês agora. Gustavo olhou para Beatriz.
Ela tinha lágrimas nos olhos. Obrigado, sussurrou ela. Gustavo assentiu. Eles ficaram ali, os 5, olhando para a foto, lembrando de quem não estava mais ali, mas que nunca seria esquecida. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Beatriz foi até a sala onde Gustavo estava. Ela se sentou ao lado dele, mais perto do que tinha ficado na última semana. Gustavo! Ele olhou para ela. Eu pensei muito sobre o que você disse. Gustavo ficou tenso. E Beatriz respirou fundo. E eu acho que você está confundindo gratidão com outra coisa. Mas também acho que talvez eu esteja sentindo algo parecido. E isso me assusta. Gustavo virou o corpo para ela. Por quê? Porque eu não quero ser uma muleta. Não quero ser a pessoa que você usa para superar a dor. E não quero que daqui a 6 meses, quando você estiver melhor, você olhe para mim e perceba que era só isso. Gustavo estendeu a mão e pegou a dela. Beatriz não puxou. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses, disse Gustavo. Não sei se o que estou sentindo é só gratidão ou se é mais. Mas sei que quando você está perto, eu respiro melhor. Sei que quando você sorri, eu quero sorrir também. E sei que você me fez lembrar que ainda estou vivo. Beatriz apertou a mão dele. Mas você precisa se curar primeiro, Gustavo. Precisa fazer as pazes com a perda. Precisa aprender a viver de novo. E eu posso te ajudar com isso. Mas não posso ser o motivo. Gustavo assentiu. Você está certa. Beatriz sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Vamos devagar. Vamos ver o que acontece. Sem pressa. Sem pressão. Gustavo sorriu também. Devagar. Eles ficaram ali, de mãos dadas, em silêncio. Não era um final. Era um começo. Um começo frágil, incerto, mas honesto. Os meses seguintes foram uma mistura de avanços e recuos. Gustavo começou terapia. Ele chorou muito, falou muito, desenterrou coisas que tinha enterrado fundo. E aos poucos começou a se curar. Beatriz continuou sendo o pilar da casa, mas agora Gustavo estava ao lado dela. Eles cuidavam dos meninos juntos, riam juntos, às vezes choravam juntos. E devagar, muito devagar, algo crescia entre eles. Não era apressado, não era desesperado, era suave, paciente, real. Um dia, quase um ano depois daquela primeira conversa, Gustavo estava no quintal com os meninos. Beatriz estava sentada na varanda, observando. Davi tinha acabado de fazer 4 anos. Enzo e Miguel também. Eles estavam maiores, mais falantes, mais vivos. Gustavo olhou para Beatriz e acenou. Ela acenou de volta. E naquele momento Gustavo soube. Soube que o que sentia não era gratidão, não era desespero, não era uma muleta. Era amor. Diferente do amor que tinha por Mariana. Mas não menor, não pior, só diferente. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Gustavo foi até Beatriz. Ela estava na cozinha, como sempre. Ele parou atrás dela e esperou que ela se virasse. Quando ela virou, ele não disse nada. Só olhou. Beatriz sorriu. O que foi? Gustavo deu um passo na direção dela. Eu te amo. Beatriz ficou parada. Depois de um tempo, ela deu um passo na direção dele também. Eu também te amo. Gustavo ficou parado, absorvendo o que acabara de ouvir. As palavras dela ecoaram dentro dele como algo que ele tinha esperado tanto tempo para escutar, mas que agora, ao ouvir de verdade, parecia grande demais para caber no peito. Beatriz não desviou o olhar. Ela estava ali, vulnerável, mas firme. Gustavo deu outro passo e ficou tão perto que conseguia sentir o calor dela. Ele levantou a mão devagar e tocou o rosto dela, os dedos tremendo um pouco. Beatriz fechou os olhos e inclinou o rosto na mão dele. Era um gesto pequeno, mas dizia tudo. Gustavo se inclinou e beijou a testa dela. Não foi um beijo apressado. Foi delicado, respeitoso, carregado de tudo que ele não sabia como dizer com palavras. Beatriz abriu os olhos e olhou para ele.
Havia lágrimas ali, mas não eram de tristeza. Eu não queria sentir isso, disse ela, a voz embargada. Eu tentei tanto não sentir. Gustavo passou o polegar pela bochecha dela, limpando uma lágrima que tinha escapado. Eu também. Mas não consigo mais fingir que não sinto. Beatriz segurou a mão dele contra o rosto. E agora? Gustavo sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Agora a gente vive, um dia de cada vez, como você disse, devagar. Beatriz assentiu. Então ela se aproximou e encostou a testa na dele. Eles ficaram assim por um tempo, sem falar, só existindo juntos. Não havia pressa, não havia desespero. Só havia eles dois, naquele momento, escolhendo dar uma chance ao que estavam sentindo. Quando se separaram, Beatriz limpou o rosto e deu uma risada baixa, um pouco envergonhada. Isso é tão estranho. Gustavo riu também. É, mas também parece certo. Beatriz concordou com a cabeça. Parece. Eles ficaram na cozinha conversando até tarde. Falaram sobre medos, sobre o futuro, sobre como lidar com os meninos, sobre o que as pessoas iam pensar. Decidiram não esconder nada, mas também não apressar nada. Deixariam as coisas acontecerem naturalmente. Na semana seguinte, Gustavo começou a sair mais cedo do trabalho. Ele queria passar mais tempo em casa com os meninos, com Beatriz. Os quatro começaram a ter rotinas. Jantar juntos, brincar juntos, assistir filmes infantis na sala, os meninos espalhados pelo sofá, Beatriz e Gustavo, sentados um ao lado do outro, às vezes se tocando de leve, às vezes só existindo no mesmo espaço. Davi foi o primeiro a notar. Uma noite, enquanto Gustavo ajudava Beatriz a guardar os brinquedos, Davi perguntou se Beatriz ia morar ali para sempre. Gustavo e Beatriz se entreolharam. Você quer que ela more aqui para sempre? Perguntou Gustavo. Davi assentiu com tanta certeza que não havia espaço para dúvida. Sim, eu gosto da Bia. Bia. Era como os meninos tinham começado a chamar Beatriz. Ela tinha rido da primeira vez, mas depois aceitou. Dizia que era mais fácil para eles. Gustavo olhou para Beatriz. Eu também gosto da Bia. Beatriz corou um pouco, mas sorriu. Enzo e Miguel vieram correndo e se jogaram em cima de Beatriz, derrubando ela no chão. Os três riram, uma confusão de braços e pernas e risadas. Gustavo ficou ali, observando, e sentiu que a casa finalmente tinha voltado a ser um lar. Os meses foram passando. O relacionamento de Gustavo e Beatriz cresceu devagar, mas com solidez. Eles não se apressaram, não forçaram nada, deixaram que as coisas acontecessem no tempo delas. Gustavo apresentou Beatriz oficialmente para a família dele. Sua mãe ficou surpresa no começo, mas quando viu como Beatriz cuidava dos meninos, como olhava para Gustavo, ela aceitou. Disse que Mariana teria gostado de saber que havia alguém cuidando bem deles. Beatriz apresentou Gustavo para a irmã dela, a única família que tinha. A irmã foi mais cética, preocupada que Beatriz estivesse se colocando em uma situação complicada. Mas depois de passar um dia com todos, ela viu que havia algo real ali. Algo que não era só conveniência ou gratidão, era amor. Um amor que tinha crescido em meio à dor, mas que agora estava florescendo em algo bonito. Os meninos também mudaram. Davi se tornou mais falante, mais seguro. Enzo parou de ter pesadelos. Miguel começou a chamar Gustavo de papai sem hesitar. E todos os três chamavam Beatriz de Bia, com o mesmo carinho que chamavam o pai. Beatriz nunca tentou substituir Mariana. Ela mantinha fotos da mãe dos meninos pela casa. Falava sobre ela com eles, ensinava eles a lembrar. E Gustavo era grato por isso, grato por Beatriz entender que amar os meninos não significava apagar quem veio antes. 1 ano e meio depois daquela primeira conversa na cozinha, Gustavo decidiu que era a hora. Ele tinha certeza.
Certeza de que o que sentia era real. Certeza de que Beatriz era quem ele queria ao lado dele pelo resto da vida. Certeza de que os meninos já a viam como parte da família. E certeza de que Mariana, onde quer que estivesse, aprovaria. Gustavo planejou tudo com cuidado. Pediu ajuda para a irmã de Beatriz. Pediu ajuda para os meninos. E em um sábado à tarde, depois de um dia inteiro no parque, depois de sorvete e risadas e brincadeiras, ele levou todos para casa. Quando chegaram, a sala estava decorada com balões e flores. Os meninos correram para dentro animados. Beatriz parou na porta confusa. "O que é isso?" Gustavo pegou a mão dela. "Vem comigo." Ele a levou até o centro da sala. Os meninos estavam em volta, segurando cartazes que eles tinham feito. Davi segurava um que dizia, "Casa comigo?" Enzo segurava um com um coração grande desenhado. Miguel segurava um com a palavra Bia, escrita em letras tortas. Beatriz cobriu a boca com as mãos, os olhos já enchendo de lágrimas. Gustavo se ajoelhou na frente dela e tirou uma caixinha do bolso. Abriu devagar. Dentro havia um anel simples, delicado, perfeito. "Beatriz", começou Gustavo, a voz firme apesar da emoção. "Você entrou na minha vida quando tudo estava desmoronando. Você pegou os pedaços da minha família e colou de volta com paciência, com amor, com dedicação. Você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que é possível amar de novo. E me ensinou que a vida continua, mesmo quando a gente acha que não vai continuar." Ele parou para respirar. Beatriz estava chorando agora, as lágrimas descendo livres. "Eu te amo. Os meninos te amam. E eu não consigo imaginar um dia sequer sem você. Então, casa comigo? Não porque você trabalha aqui, não porque você cuida dos meninos, mas porque você é minha melhor amiga, porque você é meu amor, porque você é minha casa." Beatriz não conseguiu falar. Ela só conseguiu acenar com a cabeça, soluçando. Gustavo sorriu e colocou o anel no dedo dela. Então ele se levantou e a puxou para um abraço. Os meninos gritaram e correram para abraçar os dois. Foi uma confusão de risadas, lágrimas e alegria. Quando finalmente se separaram, Beatriz olhou para o anel, depois para Gustavo, depois para os meninos. "Eu nunca pensei que ia ter isso de novo", disse ela, a voz tremendo. "Uma família, um lar, amor." Gustavo segurou o rosto dela com as duas mãos. "Agora você tem, e vai ter para sempre." Eles se casaram 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, íntima, só com as pessoas mais próximas. Os meninos foram pajens. Usaram ternos pequenos e ficaram um charme. Beatriz usou um vestido branco simples, sem véu, sem exageros. Ela estava linda. Quando Gustavo a viu entrando, ele chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter encontrado ela. Gratidão por ter tido coragem de amar de novo. Gratidão por estar vivo. A cerimônia foi emocionante. Eles trocaram votos que tinham escrito juntos, votos sobre recomeçar, sobre honrar o passado sem deixar que ele impedisse o futuro, sobre construir algo novo em cima das ruínas do que foi. Quando o juiz os declarou marido e mulher, eles se beijaram. Foi o primeiro beijo de verdade deles. Não tinha sido planejado que fosse assim, mas ambos tinham concordado em esperar até o casamento para dar aquele passo. Queriam que fosse especial. E foi. A festa foi na casa. Beatriz tinha insistido. Ela queria comemorar no lugar onde tudo tinha começado, onde ela tinha aprendido a amar de novo, onde Gustavo tinha aprendido a viver de novo. Dançaram na sala, comeram bolo na cozinha, os meninos correram pelo jardim com os primos. E quando a noite caiu e os convidados foram embora, os 5 ficaram sozinhos. Gustavo, Beatriz, Davi, Enzo e Miguel. Uma família, não tradicional, não perfeita, mas real. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Gustavo e Beatriz foram para o quarto deles.
Não era mais o quarto de Gustavo, era o quarto deles. Beatriz tinha ajudado a redecorar. Tinha trocado as cortinas, os lençóis, os quadros. Tinha mantido algumas coisas de Mariana, mas tinha adicionado coisas dela também. Era um equilíbrio, uma forma de honrar o passado sem viver nele. Eles se deitaram juntos e Gustavo a puxou para perto. Beatriz encostou a cabeça no peito dele e suspirou. Foi um dia perfeito. Gustavo beijou a cabeça dela. Foi. Eles ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo a respiração um do outro. Então Beatriz falou. Gustavo. Você acha que ela teria aprovado? Gustavo não precisou perguntar quem era ela. Ele já sabia. Sim, tenho certeza que sim. Beatriz se aconchegou mais perto. Eu espero que sim. Porque eu amo seus filhos como se fossem meus. E eu te amo. E eu quero fazer isso direito. Gustavo apertou ela mais forte. Você já está fazendo. Desde o primeiro dia. Beatriz sorriu contra o peito dele. E ali, naquela noite, naquele quarto, naquela casa, eles começaram uma nova vida juntos. Os anos seguintes não foram fáceis. Educar trigêmeos nunca é fácil. Mas Gustavo e Beatriz enfrentaram tudo juntos. As birras, as doenças, as noites sem dormir, as discussões sobre educação, sobre limites, sobre como criar 3 crianças ao mesmo tempo, mas também tiveram as alegrias. As primeiras palavras que os meninos aprenderam a escrever. As primeiras peças de teatro na escola. Os primeiros gols no futebol. As primeiras apresentações de dança. Cada conquista era comemorada, cada dificuldade era enfrentada. Beatriz deixou de ser apenas a madrasta dos meninos. Ela se tornou a mãe deles, não no papel, mas no coração. Ela estava ali em todos os momentos, e os meninos retribuíam esse amor de forma pura e intensa. Davi se tornou o protetor dos irmãos. Enzo se tornou o engraçado. Miguel se tornou o sensível. E os 3 se tornaram inseparáveis. Gustavo voltou a ser o pai que sempre quis ser, presente, amoroso, firme quando necessário, mas sempre acolhedor. Ele nunca mais se fechou, nunca mais deixou a dor consumir ele, porque tinha aprendido que a vida continua e que amar de novo não significa trair quem se foi, significa honrar a memória vivendo plenamente. Em uma noite qualquer, 5 anos depois do casamento, Gustavo estava no quintal com os meninos. Eles tinham acabado de fazer 9 anos. Estavam crescidos, falantes, cheios de vida. Beatriz estava na varanda, observando. Ela tinha uma mão na barriga. Estava grávida de 6 meses, uma menina. Algo que Gustavo e Beatriz tinham decidido juntos depois de muita conversa. Os meninos estavam animados. Iam ter uma irmã. Gustavo olhou para Beatriz e sorriu. Ela sorriu de volta, os olhos brilhando. E naquele momento, Gustavo soube que tinha feito a escolha certa, que tinha permitido que o amor entrasse de novo, que tinha escolhido viver em vez de apenas existir. Mais tarde, quando os meninos foram dormir, Gustavo e Beatriz ficaram na cama conversando sobre o futuro, sobre a filha que estava chegando, sobre como seria ter uma menina depois de 3 meninos, sobre os planos que tinham para a família. Você acha que vai dar conta? Perguntou Beatriz, brincalhona. Gustavo riu. Se eu aguentei trigêmeos, acho que aguento uma menina. Beatriz deu um tapinha no braço dele. Você não aguentou sozinho, teve ajuda. Gustavo ficou sério e olhou para ela. E vou continuar tendo, para sempre. Beatriz sorriu e beijou ele. Foi um beijo suave, cheio de promessas. Promessas de que estariam juntos em tudo. Nas alegrias e nas dificuldades. Nos dias bons e nos dias ruins. Para sempre. Quando a filha nasceu, 3 meses depois, eles a chamaram de Maria Beatriz. Maria em homenagem a Mariana. Beatriz porque era o nome da mãe dela. Os meninos se apaixonaram pela irmã no 1º segundo. Eles a seguravam com cuidado, faziam caretas para ela,
cantavam para ela dormir. Gustavo olhava para aquela cena e sentia o coração transbordar. Beatriz amamentava a filha na madrugada e Gustavo ficava acordado com ela, só para fazer companhia. Eles conversavam baixo sobre coisas aleatórias, sobre os meninos, sobre o trabalho, sobre nada e sobre tudo. E Gustavo percebeu que aqueles eram os momentos que ele mais amava. Os momentos simples, os momentos reais, os momentos que faziam a vida valer a pena. Maria cresceu cercada de amor. Os irmãos a protegiam como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Beatriz cuidava dela com a mesma dedicação que cuidava dos meninos. E Gustavo finalmente se sentiu completo. Ele tinha uma família, não a família que tinha imaginado quando Mariana estava viva, mas uma família que tinha sido construída em cima da dor, do luto, do amor e da esperança. Uma família que era dele, que era real, que era perfeita na imperfeição. Os anos continuaram passando. Os meninos cresceram, viraram adolescentes, depois jovens adultos. Maria cresceu junto, virou uma menina esperta, carinhosa, cheia de vida, e Gustavo e Beatriz envelheceram juntos. Não foi sempre fácil. Houve discussões, houve momentos de dúvida, houve noites em que dormiram separados, porque estavam bravos um com o outro. Mas sempre, sempre eles voltavam. Porque o amor que tinham era forte, era verdadeiro, era construído em cima de algo sólido. Em uma tarde de domingo, muitos anos depois, Gustavo estava sentado na varanda. Beatriz estava ao lado dele, a cabeça apoiada no ombro dele. Os meninos estavam adultos agora, cada um seguindo seu caminho. Davi tinha se tornado médico, Enzo era músico, Miguel era professor. Maria estava na faculdade, estudando arquitetura. A casa estava quieta. Era só eles dois, como tinha sido no começo, como sempre seria no final. "Você se arrepende?" perguntou Gustavo de repente. Beatriz levantou a cabeça e olhou para ele confusa. "De quê? De ter ficado, de ter aceitado tudo isso, a bagunça, os desafios? Eu?" Beatriz sorriu e segurou a mão dele. Nem por um segundo. Gustavo sorriu também. Eu também não. Eles ficaram ali, de mãos dadas, observando o sol se pôr. E Gustavo pensou em tudo que tinha vivido, em tudo que tinha perdido, em tudo que tinha ganho. Ele tinha perdido Mariana. E a dor dessa perda nunca tinha ido embora completamente. Mas ele tinha aprendido a viver com ela. Tinha aprendido que era possível carregar a dor e a alegria ao mesmo tempo. Que era possível amar de novo sem trair quem se foi. Que era possível reconstruir. Beatriz tinha sido a peça-chave nisso tudo. Ela tinha entrado na vida dele quando tudo estava destruído. E tinha ajudado ele a reconstruir. Não tinha tentado consertar, não tinha tentado apagar o passado, tinha apenas segurado a mão dele e caminhado junto, e isso tinha feito toda a diferença. Naquela noite, quando foram dormir, Gustavo puxou Beatriz para perto e sussurrou no ouvido dela: "Obrigado por não ter desistido de mim." Beatriz virou o rosto e olhou para ele. Jamais desistiria. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.